mostrar nesse vídeo como a gente pode utilizar a ferramenta de Limb Space Switch, embora ela já seja automaticamente chamada no DP Auto Rig System quando a gente cria um rig que tem as condições para ser acionado. Então, ela é esse botãozinho aqui. Eu não sei se ela vai continuar existindo aqui ou se a gente vai transformar ela numa reconstrução de uma ferramenta que a gente tinha antigamente, que era o Space Switch Creator. Pode ser que eu reconstrua ela era antiga e tinha sido feita no painel. Quando a gente desfez do painel do DP Auto Rig System, a gente não reconstruiu ela, só fez o Limb ter o Space Switch, que é o que a gente precisava. E, na verdade, pode ser que a gente reconstrua ela, tá? E aí não tem ela em breve, mas por enquanto eu vou só apresentar o que ela faz. Ela já é chamada automaticamente no Auto Rig. Se a gente clicar aqui, ela não vai fazer nada, porque ela não encontra na cena o que ela precisa encontrar. No caso, eu vou criar um bípede. Esse bípede pode ser simples e ele já vai chamar essa ferramenta, tá? Então ela já está sendo mais que automatizada para a gente. O que acontece? Se a gente tem um Limb, que é filho de uma Spine, e exista um Head na nossa cena, aí ele vai conseguir fazer o que ele precisa. São os nodes que ele precisa. Ele precisa de um Limb que seja que tenha na cena um Head e um Spine. Se tiver isso, ele já consegue fazer a chamada da função. Então, o que é? A gente vai criar simplesmente um rig aqui, ele já vai chamar automático. Então, vou mostrar para vocês o que ele criaria, porque essa ferramenta, se a gente criar o rig e não integrar os módulos, depois dá para a gente fazer o pedido de integração, tá? Vamos lá. Nesse caso, a ferramenta ela é responsável por criar esse atributo aqui, ó. Esse atributo chamado follow, tá? Em que ele identificou que tem nodes da spine e nodes do head. Então, ele é capaz de fazer esse módulo, que é o módulo do limb do braço, seguir um desses daqui. Então, o follow, basicamente, ele vai criar esses atributos. E, por exemplo, eu quero que esse braço aqui não siga o peito. Então, eu posso pedir ele para seguir somente o root ou o global control. Então, ele altera aqui e o que faz? O braço fica parado ali no mundo. É como se ele tivesse apoiado a mesa numa mesa, alguma coisa assim, apoiado a mão no muro, sabe assim? Então, eu quero que ele agora siga o controle da cabeça. No momento ele está seguindo o root, então ele não está seguindo a cabeça, mas a gente vê aqui nesse Space Switch dele, que é o tipo de atributo, e pedir head, por exemplo. Aí, agora, aonde o head movimentar, vai levar ele. Então, é claro, eu teria que estar um pouco ali com a mão na cabeça, né? Vamos chamar assim. Aqui, ó, tá? Coçando a cabeça, sei lá, ou segurando o chapéu. Aí, aqui ele tem a movimentação de dar o Space Switch desse controle para o head, tá? Também existe Space Switch nos limbs do nosso pé, porque muitas vezes, às vezes o animador quer fazer um pulo e o pé vai seguir dando giros em torno do personagem. Então isso daí é mais fácil quando ele muda o Space Switch, por exemplo, para hips. Então ele vai seguir esse controle. Quando o controle for fazendo um pulo, por exemplo, até mesmo em K, ele consegue fazer essa mudança. Senão ele tem que alterar para fazer a animação do pulo e etc. Mas depois, quando ele vai pôr o pé no chão, ele depois tem que fazer o snap para poder calçar o pé no chão, sabe? Assim, encostar o pé no chão. Então, já tendo esse Space Switch, já auxilia o animador no trabalho dele. E esse Space Switch é criado por esse módulo aqui, que ele está sendo chamado internamente pelo Auto Rig na hora de na construção de um Limb. Então, o Limb já vê, opa, tem esses outros aqui que vão me ajudar a fazer esse atributo de Space Switch, então já pode chamar, ele já aciona, tá? Se a gente clicar aqui, ele não vai dar nada, mas se a gente tem um rig que não tem esse Space Switch, ele vai criar para a gente. Vamos fazer o teste, por exemplo, né? Se a gente for colocar aqui 0 e aqui também 0, só para não deixar torto, né? Tá. Vamos fazer esse teste, vamos deletar esse atributo e vamos ver o que ele faz. Delete atributo. E aqui também delete atributo. Cadê aqui, ó? Delete atributo. Ótimo. Vamos ver, eu não sei se sobra algum node aqui que ele não vai ser capaz de reconfigurar, por causa que ele está com nodes perdidos, mas vamos ver, fazer o teste, né? Nunca fiz esse teste aqui, é bom para a gente testar. Não tem um atributo. Vamos criar aqui no
limb space switch, ali ele adicionou para a gente o atributo, e o atributo veio com o space switch na maneira que a gente gostaria que ele funcionasse, que normalmente é seguindo o chess, e ele vai escolher se ele quer que segue a cabeça ou segue o root, etc. Então tá aí reconstruído o space switch depois que a gente tinha deletado aquele atributo, tá? Então o space switch é basicamente isso. Pode ser que a gente evolua ele para a nossa antiga ferramenta de criação de space switch, onde você seleciona os nodes e os estados deles para aquele mudança de space switch, tá bom? É isso aí. Obrigado. Valeu. Se integrar como